Olá, alunos! Vamos estudar agora para a disciplina de Conhecimentos Gerais do concurso da Prefeitura de Lavras, em Minas Gerais. Aqui a banca costuma cobrar uma leitura ampla do município e da região, conectando história, geografia, economia, cultura e política com temas atuais da sociedade contemporânea, além de noções de legislação territorial, gestão urbana, direitos civis e sociais, políticas públicas e questões ambientais que afetam Lavras e o sul de Minas. Para ir bem nessa disciplina, você precisa pensar em dois níveis ao mesmo tempo. Primeiro, o nível local. Como Lavras se formou, onde está localizada, quais são suas funções econômicas e sociais, quais desafios urbanos aparecem com mais força. Segundo, o nível regional e estadual. Quais processos do sul de Minas e de Minas Gerais impactam o município, como dinâmica do agronegócio, logística, educação superior, serviços, mercado de trabalho, mudanças climáticas e a agenda de políticas públicas. Lavras no contexto regional e estadual. Lavras é um município do sul de Minas, com posição estratégica na rede urbana regional. Essa localização favorece conexões por rodovias e circulação de pessoas e mercadorias, o que aproxima o município de centros maiores e amplia seu papel como polo de serviços e educação. A presença de uma universidade federal, a UFLA, é um fator central da identidade e da economia local, porque atrai estudantes, pesquisadores, profissionais e investimentos, movimenta o setor imobiliário, o comércio, a cultura e serviços, e contribui para a inovação e produção de conhecimento, especialmente nas áreas ligadas às ciências agrárias, ambientais, tecnológicas e de gestão. Do ponto de vista regional, Lavras se insere em uma área de forte atividade agropecuária e agroindustrial, marcada por cafeicultura, pecuária leiteira em diferentes localidades do sul de Minas e por cadeias produtivas que articulam produção, transporte, processamento e comércio. Isso se conecta à economia mineira, que é diversificada, combinando o agronegócio, indústria, comércio e serviços, além de setores como mineração em outras regiões do estado, energia e um conjunto importante de atividades ligadas a universidades e centros de pesquisa. Aspectos geográficos e ambientais de Lavras e região. Conhecimentos geográficos cobrados em concursos geralmente envolvem localização, relevo, clima, hidrografia e impactos ambientais. O sul de Minas apresenta relevo ondulado e áreas de planaltos e serras, com altitudes mais elevadas em vários municípios, o que influencia clima mais ameno em comparação a outras áreas do Brasil. A dinâmica climática costuma ser marcada por verão mais chuvoso e inverno mais seco, padrão típico de grande parte do Sudeste em áreas de interior. Essa sazonalidade interfere diretamente no abastecimento de água, na agricultura, no risco de queimadas no período seco e em episódios de enxurradas e alagamentos no período chuvoso, especialmente em áreas urbanizadas com drenagem insuficiente. Na hidrografia, Lavras e região se conectam a bacias importantes do Sudeste, com cursos d'água que integram sistemas maiores associados ao Rio Grande e à Bacia do Paraná, fundamentais para abastecimento humano, produção agropecuária e geração de energia em escala regional. Em provas, é comum aparecer a ideia de que a qualidade e a quantidade de água dependem de cobertura vegetal, proteção de nascentes, manutenção de matas ciliares e uso adequado do solo. Quando a supressão de vegetação, impermeabilização urbana e erosão aumentam assoreamento, poluição e instabilidade de vazões, afetando o abastecimento e aumentando custos de tratamento. Outro tema atual é a transição entre desenvolvimento e conservação. Municípios do sul de Minas convivem com expansão urbana e intensificação agrícola, o que exige gestão ambiental e territorial para reduzir impactos, preservar áreas sensíveis, controlar ocupação irregular e evitar riscos em áreas de encosta e margens de cursos d'água. História e formação social do município. Em história local, a banca pode cobrar processos, não apenas datas. A formação de Lavras se relaciona à interiorização do território mineiro, às rotas de circulação e aos ciclos econômicos que moldaram Minas Gerais, como mineração em outras áreas do estado,
Depois, fortalecimento de atividades agropecuárias e do comércio regional. O desenvolvimento de núcleos urbanos mineiros foi muito ligado à articulação entre produção rural e circulação de mercadorias, e a consolidação de municípios no sul de Minas acompanhou esse processo. Ao longo do tempo, a presença de instituições educacionais e a consolidação da universidade contribuíram para redefinir o perfil social e econômico de Lavras, reforçando um caráter de cidade universitária e polo de serviços, com influência sobre a região. Isso traz efeitos positivos, como dinamismo cultural, inovação e oportunidades educacionais, mas também pressiona a infraestrutura urbana, habitação e mobilidade, temas frequentes nas discussões contemporâneas. Economia e trabalho, características e desafios atuais. Na economia local, é importante entender a combinação entre agropecuária, serviços e atividades ligadas ao conhecimento. A região do sul de Minas é reconhecida pela cafeicultura, com produção e qualidade que se conectam ao mercado interno e externo, e por atividades rurais diversificadas. Lavras se beneficia desse contexto e também se destaca por atividades de comércio, serviços, educação e suporte técnico, incluindo serviços especializados que se fortalecem com a presença universitária e com cadeias do agronegócio. Em atualidades, aparecem desafios como geração de emprego formal, oscilação econômica, custo de vida e precarização do trabalho em momentos de crise. Também aparecem oportunidades ligadas à tecnologia, empreendedorismo, economia criativa e inovação, especialmente quando há presença de instituições de ensino e pesquisa. Outro ponto relevante é a logística. Municípios bem conectados tendem a atrair circulação econômica e serviços, mas também enfrentam impactos como trânsito, necessidade de manutenção viária e planejamento urbano para reduzir conflitos entre áreas residenciais e fluxos de carga. Cultura, patrimônio e vida social em Lavras e no sul de Minas. Aspectos culturais costumam ser cobrados como identidade regional, tradições, manifestações artísticas e patrimônios materiais e imateriais. O sul de Minas tem forte marca de cultura interiorana mineira, com religiosidade, festas tradicionais, culinária, música e sociabilidade em espaços públicos. Em cidades universitárias, a cultura também incorpora vida estudantil, eventos acadêmicos, atividades artísticas, esportivas e iniciativas comunitárias. Patrimônio cultural pode ser entendido de forma ampla: edificações históricas, praças, paisagens culturais, memória local, festas e modos de fazer. A preservação envolve políticas públicas e participação social, com conselhos e instrumentos de proteção. Em prova, lembre que patrimônio não é apenas prédio antigo. Pode ser também patrimônio imaterial, como celebrações, práticas culturais e saberes locais. Política e organização social, cidadania, participação e gestão pública. Em conhecimentos gerais, política costuma aparecer como noção do funcionamento do município e dos espaços de participação. Em termos básicos, o município é governado pelo Poder Executivo, com o prefeito e secretarias, e pelo Poder Legislativo, a Câmara Municipal, responsável por leis locais e fiscalização. Em uma leitura contemporânea, gestão pública municipal envolve planejamento, transparência, controle social e participação, porque políticas públicas dependem de orçamento, prioridades e avaliação de resultados. A participação social ocorre por conselhos municipais, audiências públicas, ouvidorias, conferências e instrumentos de consulta. Para questões de prova, é importante relacionar participação ao princípio democrático e ao controle social, especialmente em áreas como saúde, educação, assistência social, meio ambiente e política urbana. Temas de relevância sobre a sociedade contemporânea em nível regional e estadual. Agora vamos aos temas contemporâneos que podem aparecer conectados à realidade local e à de Minas Gerais. Um grande tema é desigualdade social e territorial. Mesmo em regiões com dinamismo econômico, há vulnerabilidades, moradia precária, falta de saneamento em alguns bairros, dificuldade de mobilidade, desemprego e insegurança alimentar em momentos de crise.
A resposta do poder público aparece em políticas de saúde, assistência social, educação e habitação, além de programas de qualificação e geração de renda. Outro tema é saúde pública e vigilância. Arboviroses como dengue são recorrentes em muitas cidades mineiras e exigem ações integradas de limpeza urbana, controle de criadouros, educação em saúde e resposta rápida. Também há desafios de saúde mental, ampliados por estresse urbano, vulnerabilidade e impactos de crises, o que aumenta a demanda por rede de atenção psicossocial e por ações preventivas em escolas e comunidades. No eixo de educação, é comum aparecer a discussão sobre qualidade, desigualdade de aprendizagem, valorização dos profissionais e integração com tecnologia, além de desafios de infraestrutura e de gestão. Em Minas, a educação pública convive com a necessidade de melhorar resultados, reduzir evasão e fortalecer a formação integral. Na economia estadual, a banca pode cobrar visão geral de Minas como estado diversificado, com agricultura forte, indústria em polos específicos, serviços relevantes e papel de infraestrutura e energia. Mesmo que Lavras não seja centro minerador, a mineração é tema mineiro por excelência e pode aparecer como debate sobre desenvolvimento, arrecadação, riscos ambientais e necessidade de fiscalização, sempre no contexto estadual. Outro tema contemporâneo forte é meio ambiente e mudanças climáticas. Aumento de extremos climáticos impacta água, agricultura, saúde e infraestrutura urbana. Chuvas intensas podem gerar erosões, danos a vias e alagamentos. Períodos secos intensos favorecem queimadas e agravam doenças respiratórias, além de reduzir disponibilidade hídrica. Isso se conecta a políticas locais de drenagem urbana, arborização, preservação de áreas verdes, manejo de resíduos e educação ambiental. Legislação referente ao território e sua gestão, fundamentos e instrumentos. Agora entramos no eixo mais normativo dos conhecimentos gerais, legislação e gestão do território. No Brasil, a base constitucional define competências municipais para ordenar o uso do solo urbano, promover adequado ordenamento territorial e executar políticas de interesse local. O instrumento federal mais cobrado é o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, que estabelece diretrizes da política urbana e instrumentos para garantir função social da cidade e da propriedade urbana. Função social significa que a propriedade deve cumprir um papel compatível com o interesse coletivo, obedecendo regras de parcelamento, uso, ocupação do solo e planejamento urbano. O Estatuto da Cidade reforça a necessidade de plano diretor para orientar desenvolvimento urbano, especialmente em municípios com determinadas características previstas em lei. Na prática, a legislação municipal costuma se desdobrar em plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, zoneamento, código de obras, regras de parcelamento do solo, normas de regularização e fiscalização. Na gestão territorial, também é importante reconhecer instrumentos de regularização fundiária, como a REURB, que busca integrar núcleos urbanos informais, garantindo segurança jurídica, infraestrutura e respeito ao planejamento. Em provas, a lógica é entender que ocupação urbana irregular gera riscos e desigualdades e que a gestão pública deve equilibrar inclusão urbana com ordenamento, evitando ocupação em áreas de risco, como margens de rios e encostas instáveis. Direitos civis e sociais, políticas públicas e questões ambientais relacionadas a lavras e região. Direitos civis incluem liberdade, igualdade perante a lei, direito de ir e vir, proteção contra discriminação e garantia de participação. Direitos sociais incluem educação, saúde, trabalho, moradia, assistência, segurança, alimentação e transporte, conforme a Constituição. Em nível municipal, muitos desses direitos se realizam por políticas públicas locais e por articulação com o Estado e União. Na saúde, a organização do SUS depende de atenção básica, vacinação, vigilância e rede de serviços, e o município tem papel central na porta de entrada e na coordenação do cuidado. Na assistência social, o SUAS organiza serviços de proteção social básica e especial, com foco em famílias vulneráveis, crianças, idosos e pessoas em situação de risco,
por meio de equipamentos e programas. Na educação, o município atua especialmente na educação infantil e no ensino fundamental, garantindo acesso, permanência e qualidade. Em políticas ambientais, aparecem leis federais estruturantes. A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938, 1981, define instrumentos como licenciamento e avaliação de impactos. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei nº 9.985, 2000, organiza categorias de conservação. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, 2010, orienta a gestão de lixo, responsabilidade compartilhada e fim de lixões com destinação adequada. O novo Marco do Saneamento, Lei nº 14.026, 2020, reforça metas de universalização de água e esgoto. A Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433, 1997, estabelece gestão por bacias e o princípio de que a água é bem público e limitado. O Código Florestal, Lei nº 12.651, 2012, trata de áreas de preservação permanente e reserva legal, com impacto direto em proteção de nascentes e margens de cursos d'água. Para Lavras e região, as questões ambientais mais prováveis em prova são abastecimento e qualidade da água, tratamento de esgoto, drenagem urbana, manejo de resíduos, preservação de áreas verdes e controle de ocupação em áreas sensíveis. A legislação municipal e as políticas locais costumam criar conselhos e fundos, além de regras de licenciamento e fiscalização conforme a organização local. A banca, mesmo sem exigir números de leis municipais, pode cobrar a compreensão de que gestão ambiental depende de planejamento, fiscalização, participação social e educação ambiental, e que a sustentabilidade não é tema abstrato, mas condição para a saúde pública, prevenção de desastres e qualidade de vida. Encerramento com foco de prova. Para fechar, organize seu estudo assim. Primeiro, entenda Lavras como cidade do sul de Minas com papel regional de serviços e educação, marcada pela presença universitária e por integração econômica com cadeias do agronegócio e do comércio. Depois, conecte isso às atualidades: desigualdade, mobilidade, saúde pública, educação, trabalho, inovação e mudanças climáticas. Por fim, consolide os fundamentos de gestão territorial e ambiental, Estatuto da Cidade, Plano Diretor e legislação urbanística, regularização fundiária e marcos ambientais e de políticas públicas que materializam direitos civis e sociais. Se você responder questões sempre conectando o tema local às dinâmicas regionais e estaduais e mostrando compreensão de como o território é planejado e protegido por políticas e leis, você aumenta muito sua chance de acerto, porque esse é exatamente o tipo de raciocínio que a banca busca nessa disciplina.